Queridos, antes de nós entrarmos nesta última reflexão pela qual eu serei responsável, eu gostaria de agradecer à igreja pela oportunidade, pelo grande privilégio de vir compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Acho que os irmãos são conhecidos pelo dom da paciência, que estão me ouvindo desde ontem, e aí vão me ouvir de novo agora. Que o Senhor continue abençoando vocês misericordiosamente, derramando graça sobre a vida e ministério de cada um de vocês, famílias e etc. Quero agradecer ao pastor Natanael, ao pastor Dirley, pelo convite. Foi um grande privilégio mesmo estar aqui, uma grande alegria. Sempre é. E sempre é uma alegria porque eu me alegro em ver meus irmãos de outros locais. Nós às vezes estamos muito acostumados com a nossa igreja e ver os irmãos de outros locais, adoradores, seguidores de Cristo, e nos reunirmos para a honra e glória de Cristo Jesus é uma bênção. Pastor Dirley, não conta essa introdução no meu tempo. Não conte no meu tempo essa introdução. Vamos lá. Abram, por favor, a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos considerar os versos de 1 a 4. 1 Coríntios, capítulo 3, versos de 1 a 4. Vamos lá, eu sei que vocês ouviram, mas eu acabei de elogiar a paciência de vocês, vocês vão ouvir mais uma vez. Na sexta-feira, vimos aqui como nós, criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, possuímos uma natureza social, relacional, gregária, porque fomos criados por um Deus trino, em qual há comunhão dentre as pessoas da Trindade. Na mensagem que acabamos de ouvir no primeiro momento, vimos que uma boa vida devocional está fundamentalmente baseada no quanto eu e você investimos em comunhão, em relacionamento com Deus e, consequentemente, em relacionamento com nossos irmãos. Agora, nós vamos recorrer a um problema que havia na igreja de Corinto para evitarmos comportamentos que podem abalar a comunhão da igreja e, consequentemente, o nosso relacionamento com Deus. A breve introdução. Vocês já observaram que conforme nós envelhecemos e amadurecemos, nossa forma de admirar as pessoas ou as coisas muda muito? Muda muito como admiramos ou gostamos das coisas e pessoas conforme envelhecemos. Eu vou exemplificar. Quando eu tinha 9 anos, passava no SBT, no sábado pela manhã, um desenho maravilhoso, Dragon Ball. Eu já tenho 40, então muitos aqui já ouviram falar de Dragon Ball. Era incrível. Aquele era o momento mais importante da semana para mim. Eu aguardava ansiosamente, mesmo com todos os problemas das transmissões da SBT que misturava todos os episódios. Depois eu envelheci um pouco. Por volta dos meus 12 anos, comecei a ler revistas em quadrinho. Meu personagem favorito era o Homem-Aranha. E a minha forma de admirar naquela época era muito estranha. Eu queria crescer até 1,75 m apenas. Eu não queria ter mais do que 1,75 m. Por quê? Porque o Homem-Aranha tinha 1,75 m. Para minha vergonha, né? Não deu certo, eu passei um pouco do Homem-Aranha. Queria casar-se com uma mulher chamada Mary Jane, não deu certo. Não, o negócio fica pior. Quando eu vi uma aranha, eu fazia de tudo para ela me picar. Eu era muito tosco mesmo, né? Vai que desse certo, né? Mas não deu. Aí o tempo passou um pouco mais. Com 17 anos aconteceu algo que mudou a minha vida. Isso porque eu vivi a Copa do Mundo de 2002. Jogos de madrugada, era no Japão, então jogos de madrugada eu assisti quase que 100% dos jogos. Os jogos eram meia-noite alguma coisa, 3 horas e 5 da manhã. Era mais ou menos assim o horário dos jogos. E eu assisti quase que 100% dos jogos. Uma seleção brasileira desacreditada, um Ronaldo fenômeno vindo de lesão, arrebentado, sem nenhuma esperança maior no povo brasileiro, na torcida. Só que o Ronaldo vem e arrebenta. Faz 2 gols na final e pronto, o Brasil é campeão. Extraordinário.
Vocês já podem imaginar o que eu passei a admirar a partir dali. Era o Ronaldo, mas agora era diferente. Eu estava mais maduro, eu já era crente, havia uma admiração, porém muito mais comedida. Durante os jogos, eu gostava muito de torcer por ele, mas não o admirava tanto assim na vida pessoal. Eu não queria ser igual ao Ronaldo como ele era na vida pessoal. Hoje, quando eu escrevi, minha idade é errada. Hoje, com 40 anos, casado há 10 anos, com uma filha de 3, quase 4 anos, creio que amadureci nesta área. E agora tendo a admirar pessoas que eu conheço. Por exemplo, o pastor Raico, o pastor da minha igreja, admiro muito, principalmente pelo desejo por santidade. É um homem que, apesar dos seus defeitos, tem um desejo profundo de ser santo. E isso, eu admiro isso. Admiro a minha esposa pelo coração bondoso. Quisera eu ter o coração bondoso como o da minha esposa. Assim como também admiro bons autores, Agostinho, J.C. Ryle, Piper, C.S. Lewis, Machado de Assis, Dostoiévski, além dos personagens bíblicos, é claro. A nossa filha, o nome dela é Paola. E o nome dela é Paola em homenagem ao apóstolo Paulo. Porque nós não quisemos colocar Paula, colocamos Paola, porque é um derivado de Paulos também, em homenagem ao apóstolo Paulo. Com o tempo, eu aprendi que admirar de forma errada pode revelar grande imaturidade e mundanismo. É o que Paulo vai ensinar no texto que, enfim, vamos ler agora, que está em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 1 a 4. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 1 a 4. Acompanhe na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Nos revela, Senhor, sabedoria do alto, mais uma vez, apesar de mim. Em nome de Jesus, amém. Vamos entender um pouco o contexto em que esta porção da Escritura foi escrita. Em meio a uma igreja mundana e dividida, Paulo exorta que todos os irmãos ali da igreja de Corinto estejam unidos num só pensamento, num só parecer, porque todos foram chamados por Deus para a comunhão em Cristo Jesus, a comunhão que estávamos falando na mensagem anterior. Isso está em 1 Coríntios 1:9. A capacitação para que a igreja experimentasse aquela união vinha do Evangelho da Cruz, que, como Paulo diz há uns versículos atrás, é poder de Deus e sabedoria de Deus, apesar de ser loucura para os ímpios, mas para os eleitos, para os crentes em Cristo Jesus, o Evangelho da Cruz é poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, nos versos 9 a 11 do capítulo 2 de 1 Coríntios, Paulo mostrou que o conhecimento deste mistério, ou deste evangelho, é impossível de ser alcançado por meio das capacidades humanas. Mas o Espírito Santo capacitou a igreja de Corinto a entender o evangelho. 1 Coríntios 2, 12 a 13. Já nos versos 14 a 16 do capítulo 2, Paulo apresentou o contraste entre aqueles que não têm o Espírito e o que esses são incapazes de fazer, e os que têm o Espírito, e o que eles podem fazer por ter o Espírito. 1 Coríntios 2,14, 2,15. Concluindo que este último grupo, os que têm o Espírito, possuem a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Hoje, vamos ver como, mesmo sendo espirituais e convertidos, aqueles irmãos em Corinto ainda eram muito imaturos, conforme revelava o comportamento deles. Primeiro ponto. Como crianças imaturas, é o título do primeiro ponto.
como crianças imaturas. Está lá no verso 1 e 2 de 1 Coríntios 3, que eu vou ler novamente. Diz assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Neste parágrafo, em que inicia o capítulo 3, Paulo faz uma transição de argumentos. No final do capítulo 2, como eu tentei resumir, Paulo tratou sobre a natureza do Evangelho da Cruz e como é possível conhecê-lo. Agora ele se volta para os Coríntios para tratar o problema de divisões que havia na igreja. Veja que nesta transição, Paulo usa elementos do capítulo anterior para ensinar que o comportamento entre os espirituais de Corinto revelava um caráter mundano indesejado. E para isso, Paulo inicia o capítulo 3 com uma abordagem pastoral. Note que ele diz logo no início do capítulo 1, e você vai acompanhando na sua Bíblia o nosso texto, ele diz assim: irmãos. Com isso, Paulo quer destacar que estava falando com crentes e não com os descrentes. Ainda que eles fossem irmãos, Paulo, na sequência, lhes traz uma lembrança importante. E aqui pode gerar uma confusão, mas eu vou tentar explicar aqui na sequência. Ele diz assim: irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como a carnais. Espera lá, Paulo. Ou eles são irmãos e são espirituais, ou eles são carnais. Será que é assim? É possível que Paulo use neste texto o passado para indicar a primeira visita ali na igreja de Corinto. Naquela ocasião, quando Paulo esteve pela primeira vez, muitos gentios ouviram dele o evangelho, coisa que nunca tinham ouvido, e creram. Por isso, ele os abordou na primeira vez que esteve lá, com a pregação do evangelho da cruz, loucura para o mundo. E muitos foram convertidos e receberam com fé. Mas agora Paulo afirma que esses convertidos estão se comportando não como espirituais, mas como carnais. Porém, o comportamento carnal deles não estava na condição espiritual, mas sim na sua conduta. Paulo já tinha deixado claro desde o início da carta que os seus destinatários eram aqueles que tinham sido convertidos, chamados para a santidade em Cristo Jesus. Então, ainda que ele diga que aqueles homens estavam se comportando como carnais, você precisa entender que ele está se dirigindo à igreja. Olha como ele introduz essa carta. Volta rapidamente para 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, olha quem são os destinatários de Paulo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. Ele diz, 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, ele diz, os destinatários, ele está apresentando a quem ele escreveu: a igreja de Deus que está em Corinto. Quem compõe a igreja? É o que ele vai dizer: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para a santidade, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então vamos entender aqui como é que aquela igreja estava se comportando. Apesar de todo o comportamento contraditório e mundano, o grupo de pessoas que Paulo agora chama de carnais não são descrentes, mas sim crentes. Homens espirituais que estão se comportando como carnais. Por isso que Paulo vai dizer que eles são, volta para o nosso texto, olha lá, Paulo vai dizer que eles são crianças em Cristo. Eles estavam em Cristo, esses carnais a quem Paulo diz, estavam em Cristo, mas eles eram crianças imaturas. Não há contradição, porque Paulo chama agora os seus destinatários de crianças imaturas, mas alguns capítulos atrás, mais precisamente no 2, versos 6 e 7, ele descreveu os coríntios como amadurecidos. Olha lá, vamos tentar dissolver essa possível contradição. Acompanhe aí enquanto eu leio 1 Coríntios capítulo 2, versos 6 e 7.
1 Coríntios não é fácil, o negócio é complexo. 1 Coríntios capítulo 2, versos 6 e 7. Diz assim: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. Opa, eles têm maturidade. Mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, mistério, o evangelho, que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. O ponto, então, dessa aparente contradição é que Paulo, no verso 2, 6, quando ele fala de maturidade, ele está falando quanto à apresentação do evangelho. Ele está apontando que a igreja tinha a maturidade mínima para reconhecer o evangelho. Eles foram convertidos. Mas entre esses que foram convertidos, existiam alguns que tinham um comportamento infantil como de crianças. Eram convertidos imaturos. Isso era rico na igreja de Corinto. Lembrem, a igreja estava surgindo naquele contexto. Aqueles irmãos haviam sido expostos ao evangelho de Cristo Jesus, o que Paulo chama de mistério, há pouco tempo. E agora eles precisam aprender todas as coisas. É por isso que Paulo vai escrever sobre casamento, Paulo vai escrever sobre relacionamento sexual, Paulo vai escrever sobre a ressurreição, Paulo vai escrever sobre os dons espirituais, porque eles eram convertidos, eles tinham maturidade a ponto de crer no evangelho de Cristo, mas não para se comportar adequadamente, e Paulo os exortava. Logo, aprendemos que Paulo não está mais tratando da realidade espiritual em relação ao evangelho. Eles eram crentes, mas do comportamento dos crentes que precisava ser ajustado. Um autor chamado Gordon Fee, ele observa o seguinte, abre aspas, quanto a esse texto. Uma pessoa não pode ser cristã e não ter o Espírito Santo. Por outro lado, os coríntios estão envolvidos com comportamentos não cristãos. Nesse sentido, eles são não espirituais, ou, como Paulo diz, carnais. Não porque não têm o Espírito, porque são crentes, mas porque estão pensando e vivendo exatamente como aqueles que não têm. Assim, por causa dessa inanição espiritual, desta imaturidade que aquela igreja tinha, apesar de serem crentes em Cristo Jesus, Paulo precisou dar a eles não um alimento sólido, deu leite, pois eles não tinham condições de recebê-lo. Eu já não estou mais citando, eu já fechei aspas, tá? Pois eles não tinham condições de recebê-lo. De fato, vocês, nosso texto diz, ainda não têm condições, não estão em condições. Apesar da referência de Paulo a crianças, ele continua a lidar gentilmente com seus leitores, como um pai que verifica que seu neném não está crescendo e ele tenta qualquer forma de ajudar, por exemplo, na alimentação. Quem já teve filho, eu perguntei mais cedo, vários aqui tiveram, sabe que às vezes a criança você precisa mudar a forma como você vai alimentar para que ela possa comer, muda o que ela não gosta. Aí tem criança que não amamenta, tem que dar fórmula, etc. Paulo está fazendo isso. Essa ilustração dele do leite é assim, olha, vocês não têm condições ainda de comer muitas coisas pela imaturidade de vocês, então eu vou alimentá-los de uma forma mais tranquila e vocês estão precisando tomar muito leite ainda como crianças em Cristo. Paulo usa nesta ilustração do alimentar de uma criança a mesma linguagem do autor de Hebreus, que desenvolve mais o significado desta ilustração. Abra a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 5, versos 12 a 14, por favor. Hebreus capítulo 5, verso 12 a 14. O autor de Hebreus usa a mesma ilustração para ensinar o que Paulo ensinou no texto que estamos considerando. Mas só que ele desenvolve um pouco mais. Ouça com atenção, Hebreus 5, a partir do verso 12. Embora a esta altura já devessem ser mestres, já deveriam ter maturidade, conhecimento, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Olha o que é o leite, os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça.
Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Em termos espirituais, alimento sólido consiste em uma doutrina cristã avançada, onde os leitores estão aptos, por meio desta doutrina, por meio deste conhecimento da palavra de Deus, para discernir o que é bom e o que é mal. Só que a igreja de Corinto não estava neste ponto. Tanto que Paulo vai dizer, de fato, vocês ainda não estão em condições. Como consequência dessa verdade, o comportamento dos coríntios revelava que eles não eram aptos, como diz o autor de Hebreu, para discernir o bem e o mal. Esse era o problema, um dos problemas da igreja de Corinto, que nós vamos ver no segundo ponto, mas agora algumas lições para mim e para você. Como cristãos, eu e você precisamos amadurecer. Devemos olhar para trás para que não sejamos como crianças que precisam de leite. Nós precisamos olhar para trás e avaliar o quanto o ensino da palavra de Deus tem moldado o meu e o seu comportamento. Todos nós devemos constantemente fazer esse exercício. Quando eu olho 1 ano atrás, 2 anos atrás, 6 meses atrás, será que agora eu sou mais manso, mais amigável, mais amoroso, mais santo na comunhão, em casa, pessoalmente, individualmente? Será que a palavra de Deus tem me transformado a ponto de agora eu compreender que eu sou mais maduro do que era antes? Se você olha para 5, 10 anos atrás e não mudou nada, meu irmão, cuidado. Cuidado. Pode revelar uma doença espiritual muito grande. Talvez uma morte espiritual. O crente ele é chamado a amadurecer, não é para permanecer bebendo leite o tempo todo. Inclusive, essa é uma das maiores preocupações pastorais. Uma das maiores fontes de tristeza para um pastor é ver que suas ovelhas não crescem. Uma das maiores tristezas para um pastor é ver que as suas ovelhas não amadurecem. Que ele ensina, ele ensina, ele ensina e nada muda. É como um filho. Imagine a minha filha, tem 3 anos, vai fazer 4 em fevereiro. Imagine se, depois de eu ensinar várias coisas, eu notasse que ela não aprende nada. Com certeza eu ia ser tomado de muita tristeza, a minha esposa ia ser tomada de muita tristeza. Com o pastor não é diferente. Por outro lado, uma coisa que alegra muito o coração do seu pastor, tenho certeza, que alegra o coração do pastor Dirley, do pastor Natanael, é quando ele enxerga que o ensino, a dedicação para pregar, para ensinar a palavra de Deus, para dar o alimento sólido. Eu tenho certeza, meus irmãos, tem muita igreja que está dando lavagem por aí. Está ensinando qualquer coisa. Eu tenho certeza que aqui nessa igreja é fornecido alimento sólido, alimento saudável, vigoroso. Então, enquanto esse alimento é fornecido, uma coisa que mais alegra o pastor, por outro lado, é quando ele enxerga que os irmãos estão amadurecendo. Aquele que se irava facilmente já não se ira mais, porque ouviu o pastor ensinando que não deve se irar. Aquele que fornicava deixou a imoralidade. Aquele que não se importava com os irmãos aqui no âmbito da comunhão, agora se dedica a ajudar, a orar pelos irmãos, visitar os enfermos. Porque ele ouviu na pregação, na palavra de Deus, que isso é bom. Eu que trabalho com jovens e adolescentes, eu me alegro muito, porque apesar dos perigos da juventude, eu vejo muitos jovens da igreja que se dedicam sinceramente, ainda que caiam miseravelmente muitas vezes, mas se dedicam sinceramente a avançar em santidade, em querer uma vida santa, casar com um homem ou uma mulher de Deus. Olha, eu vou dar um testemunho aqui. Apesar de não ser comum no mundo, mas lá na igreja nós temos tido o privilégio, de uns anos para cá, de casar vários casamentos em que os noivos são virgens. Não é todos, não, tá? Mas tem alguns. Mas é uma alegria, porque apesar do mundo, eles estão se dedicando em santidade. Isso alegra muito o coração do pastor, porque eles estão crescendo.
assim como alegraria o coração de Paulo, mas a igreja de Corinto não estava pronta. É interessante que ainda que o pastor queira dar o alimento sólido, se for preciso, nós devemos continuar, dar leite, enquanto a criança precisa de leite. Como o próprio apóstolo Pedro exorta em 2 Pedro capítulo 3, a partir do verso 17. Diz assim: portanto, amados, sabendo disso, do quê? Dos escritos de Paulo, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais e não percam a sua firmeza. Olha o desejo do pastor pelo crescimento da sua igreja. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, já vimos que ali na igreja de Corinto tinham crentes ainda muito imaturos que não podiam comer alimento sólido. Mas qual era a causa da imaturidade? Esse aqui é o ponto mais importante para mim e para você nessa mensagem. Qual era a causa da imaturidade da igreja de Corinto? Está nos versos 3 e 4 do capítulo 3, que eu vou ler novamente. Ele diz lá: porque ainda são carnais, porque visto, está aqui a causa, que há inveja e divisão entre vocês. Não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? A razão pela qual eles estavam visivelmente se comportando como imaturos, sendo chamados por Paulo como carnais, é porque havia no meio deles inveja e divisão. Porque a comunhão não era boa. Por essa razão, Paulo os repreende com severidade. Porque os coríntios estavam cheios de contendas e divisões e porque a comunhão foi afetada por esse mau comportamento. Paulo sabia disso porque ele foi relatado. Veja 1 Coríntios 1, 11 e 12. 1 Coríntios 1, 11 e 12. Meus irmãos, fui informada por alguns da casa de Cloe que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Os coríntios discutiam e se dividiam entre grupos. E isso acontecia porque eles elegiam aqueles que eram, digamos assim, o seu ídolo, o seu líder, e aí se dividiam em grupos, sempre arrogando para serem os melhores e menosprezando os outros. Com isso, eles macularam, feriram a comunhão da igreja. Essa imaturidade partidária acabou com a comunhão da igreja de Corinto. E é por isso que Paulo faz a pergunta retórica que necessita de uma resposta positiva. Vocês agindo assim não estão sendo carnais ou mundanos? Esse comportamento de vocês de estar fazendo grupinho dentro da igreja não é carnal e mundano? O fato de os coríntios estarem alimentando divisões na igreja era prova irrefutável de que eles não viviam uma prática compatível com a fé que possuíam. Eles eram cristãos, como já vimos no primeiro ponto, mas o comportamento deles estava completamente contraditório com essa profissão de fé. Paulo havia acabado de ensinar sobre a louca realidade do Evangelho da cruz e a desprezível condição dos coríntios antes da salvação. E como conclusão, ele diz lá no verso 31 do capítulo 1 que já que vocês foram salvos pelo Evangelho, vocês não eram ninguém. Deus escolheu aqueles que não eram, para humilhar os que eram. E escolheu aquele que era insignificante, para que aqueles que nada são foram escolhidos para humilhar aqueles que são. Isso está lá em 1 Coríntios 2, 18 a 31. Então, diante de toda essa realidade espiritual da qual aqueles homens tinham sido retirados pelo Evangelho da cruz, Paulo diz no verso 31 do capítulo 1, para que, como está escrito, vocês, diante de toda essa realidade espiritual da salvação do Evangelho para os perdidos, ele diz, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Mas nós vamos ver no capítulo 2 que aqueles homens não estavam se gloriando no Senhor. Eles estavam se gloriando, eu sou de Paulo,
Eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Estavam se gloriando nos seus grupos. E um detalhe interessante, meus irmãos, é que Paulo, claro, esteve em Corinto, mas até onde a história confirma, Pedro nunca esteve em Corinto. Pedro nunca esteve em Corinto. Mas ainda assim tinha um grupo na igreja de Corinto que dizia assim, não, Pedro é melhor. O nosso grupo aqui está com Pedro. Muito provavelmente aqueles que vieram tinham mentalidade judaizante. Nós somos de Pedro. Aqui, olha, esse grupo aqui é do pastor Natanael. Esse grupo aqui é do pastor Dirley. Aí ninguém se mistura. Não, meu grupo é melhor. Não, o meu grupo é melhor. Era esse problema que tinha ali na igreja. E Paulo diz que por causa disso eles eram mundanos. Mundanos. Algumas lições para mim e para você. Primeiro, diante de tudo que ouvimos agora e que escutamos também nas mensagens anteriores, a forma como nos relacionamos com nossos irmãos reflete a nossa maturidade cristã. Está diretamente relacionado o nosso papel, como nós temos sido usados como instrumentos para a comunhão, com a nossa maturidade cristã. Se você é alguém que busca a comunhão, busca viver bem com os irmãos, busca estabelecer relacionamentos intencionais, se você anda nessa direção, então, segundo a lógica de Paulo aqui, você está avançando em maturidade. Por outro lado, se você é um divisionista, você é aquele que não quer andar só com o seu grupo, não quer conversar com as outras pessoas da igreja, não quer andar não investe em comunhão, em sair para fazer alguma coisa com os irmãos. Não, só encontra os irmãos domingo e olhe lá porque não aguenta muito eles. Se você tem esse tipo de pensamento, cuidado. Isso revela imaturidade. Imaturidade. Existe uma relação direta. Quanto mais eu sou bom em comunhão, mais maduro eu sou. Quanto menos eu sou bom em comunhão, mais imaturo eu sou. Nós fomos criados, como já disse aqui, para sermos bons seres relacionais. Já que o Deus que nos criou, o Deus Trino, quando terminou a criação, ele disse assim, e vejo que tudo é muito bom. Inclusive o ser humano, com a condição natural de ser um homem relacional, que se relaciona bem conforme a imagem e semelhança do Deus Trino. Porém, o homem caiu em pecado e essa natureza foi abalada, como eu já disse. Contudo, em Jesus, somos capacitados novamente a sermos bons em comunhão. E estamos avançando nessa capacitação, estamos avançando em nosso relacionamento com Deus, enquanto nós somos instrumentos em favor da comunhão, especialmente da igreja, porque nós estamos numa igreja, e estamos bebendo leite, talvez lavagem, talvez só um pozinho e muita água de leite, quando somos aqueles que estão sempre murmurando, reclamando. Eu não sei, aqui nessa igreja eu acho que não tem, mas lá na minha igreja tem uns irmãos difíceis. Tem uns irmãos que nada presta, que nada está certo, que não gosta de ninguém. Um dia eu aconselhei, por incrível que pareça, meus irmãos, eu aconselhei um senhor, e eu fico triste, que ele chegou, sentou na minha frente, assim, na mesa, e disse, sabe, pastor, eu não consigo gostar de ninguém. Rapaz, esse era um caso extraordinário. Eu não gosto de ninguém, pastor, não tenho nenhum amigo, só fico com a minha família. Infelizmente, depois se mostrou um homem muito deprimido e doente com o passar do tempo. Mas isso ali, em ele sendo crente, eu creio que ele é um crente em Cristo Jesus, por outros frutos que ele produziu na vida dele, mas isso revela um nível de imaturidade tremendo. Tremendo. Você quer saber quem é um homem de Deus, uma mulher de Deus maduro na igreja? Você veja como ele agrega pessoas, como ele é simpático com os visitantes, como ele está disponível para ajudar quando as necessidades vêm, quem quer que seja. Aí ele não é só o cara legal que ajuda todo mundo, não, ele está revelando grande maturidade espiritual. Ouça a lógica do apóstolo João em
1 João capítulo 4, versos 7 a 9. Isso aqui é uma pedrada. Agora é uma pedrada, meu irmão. Segura aí o escudo que agora vai a pedrada. 1 João capítulo 4, versos 7 a 9. Ouça com atenção esse texto. Amados, amemos uns aos outros. É um comando. Amemos uns aos outros. Por quê? Porque o amor procede de Deus, vem de Deus. E aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que ama, que tem comunhão com Deus, ele ama uns aos outros, ele tem comunhão uns com os outros. E por isso ele é nascido de Deus e de fato conhece a Deus. É uma prova de que ele conhece a Deus, é porque ele ama uns aos outros. Aí no verso 8 ele diz, agora, está aqui o alerta, está aqui a pedrada. Quem não ama, quem não investe em comunhão, eu não vou explicar o amor de novo aqui que eu já expliquei. Quem não investe em comunhão, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou, está aqui o ponto. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Como Deus manifestou o seu amor entre nós? Com um profundo sentimento em nosso favor dentro da Trindade? Não, não é isso que o texto diz. O texto diz como Deus amou, nos amou. Ele diz, foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós. Na minha versão, na NVI aqui, na sua pode não ter, mas o sentido é o mesmo. Tem dois pontos aqui. Ele vai dizer como Deus manifestou o seu amor. Ele diz, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos crer por meio dele. Como Deus amou a igreja? Enviando, dando, agindo em favor da igreja, enviando seu Filho Jesus para a salvação. É assim que lá no verso 7 ele está comandando. Haja em favor dos seus irmãos, ame uns aos outros. Porque quem faz isso procede de Deus. Agora, quem não faz, verso 8, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Não tem comunhão com Deus, porque Deus é amor. Amar adequadamente. O que é imprescindível para uma boa comunhão é uma característica que recebemos de Deus. Porque amar procede de Deus, porque Deus é amor. Porém, lembre que esse amor envolve a ação. Deus manifestou esse amor enviando o nosso Filho. Nosso empenho e nossa ação, como agimos em favor de uma boa comunhão na igreja, é um sintoma visível se estamos ou não relacionados com Deus. Por outro lado, pessoas divisionistas, contenciosas, que estão sempre brigando, murmurando, que nada presta, manifestam que não conhecem a Deus, porque Deus é amor. Lembrem como Jesus, eu citei ontem, vou ler agora. Lembrem como Jesus disse que reconheceriam os discípulos dele. Como foi que Jesus disse que saberiam quem eram os seus seguidores? Está lá em João capítulo 13, verso 34 a 35. Ele diz assim, João capítulo 13, verso 34 a 35. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Ou seja, o amor procedeu dele, ele amou. Amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Aí está aqui, verso 35. É assim que saberão que eu e você somos discípulos de Cristo. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Como? Se. Olha a condicional. Se vocês amarem uns aos outros. Com esse objetivo de amar uns aos outros, se queremos ser cristãos maduros, eu e você somos chamados a participar ativamente com ações para investir na comunhão, para fazer com que a igreja não seja um grande corpo de pessoas que vêm aqui, participam do culto e vão embora, mas que saibam, poxa, pastor Natanael passou por uma cirurgia. Quantos de nós, quantos de vocês, eu imagino que a grande maioria, ligou para a esposa, olha, estamos orando por você. Quantos de nós, quantos de vocês têm apoiado o seu pastor nas dificuldades da Lídia, o pastor Dirley aqui, conforme as dificuldades aparecem, ou os irmãos, talvez algum irmão enfermo, talvez alguém que está precisando de emprego, você tem orado, você não pode ajudar, mas ore por ele. É assim, amando uns aos outros,
sendo instrumentos para ajudar o outro, que nós manifestamos que de fato somos seguidores de Jesus. É assim que o mundo vai nos reconhecer. Vocês, sabe, eu li um livro, tem muitos anos, mais de 15, 20 anos atrás. Era um livro de história, não era um livro teológico. E esse livro contava a história das religiões. E ele contou, lá, o autor ele faz uma pergunta em um determinado capítulo que ele diz assim: como é possível que o cristianismo, uma religião que nasceu lá no Oriente Médio, em uma cidade pequena, Jerusalém, ali nas redondezas ali de Jerusalém, uma região muito pequena, muito isolada do mundo, uma região que não detinha o poder político, não detinha nada, estava dominada por Roma, como aquela religião tão pequena tomou conta do mundo todo. E ele, claro, ele é um pagão, não é um crente, ele vai responder da forma social, né, como essas coisas aconteciam. E aí ele diz o seguinte: olha, uma das coisas que fez o cristianismo tomar conta do mundo ocidental ali naquele contexto, é porque no cristianismo surgiu a questão de amar uns aos outros. Em Roma, sabe o que acontecia quando uma criança nascia e os pais não queriam? Eles jogavam na vala assim a criança, esperavam morrer. Um aleijado, se não pudesse andar, ficava lá até não querer mais. O que foi que os cristãos começaram a fazer? Começaram a recolher essas crianças. Começaram a cuidar dos doentes, começaram a alimentar os pobres. Aí a história da igreja vai contando, criaram escolas, criaram hospitais, tudo porque para seguir este comando de amar uns aos outros. Foi assim que a igreja cristã, que o cristianismo se espalhou pelo mundo. E apesar desse autor não ser um teólogo, não ser um crente, o que ele falou está correto, está conforme como nós lemos aqui. Todos conheceram a Cristo, porque como? Porque os discípulos mostraram que amavam uns aos outros. É isso, para isso que eu e você somos chamados. E especialmente na igreja na qual nós temos comunhão. Você não faz parte, se você é dessa igreja aqui, você não faz parte dessa, ou se você tem a sua igreja, você não faz parte da sua igreja porque você quis. Porque você gostou, fui lá, o pastor pregou legal e eu achei maravilhoso, eu fiquei lá. Não é por isso. É porque Deus, soberanamente, decidiu que você deveria ser um instrumento e concedeu dom para você investir e dedicar para uma igreja local. Muitos dos que estão aqui foi para esta igreja. Eu fui para a minha igreja, assim como tem uns jovens que estão aqui que foram chamados até aqui para estarem lá na nossa igreja. Tem o irmão Diogo aqui, que é lá na igreja de Paragominas. E cada um foi separado por Deus para ser um crente maduro que investe em comunhão, amando uns aos outros. Concluindo, agora não sei se eu terminei rápido ou demorado, mas concluindo, minha oração é que o Senhor Jesus nos ajude a amadurecer e que a cada dia nós possamos colocar nosso coração no verdadeiro motivo para o qual fomos criados, qual seja a glória de Deus e não de homens. Que nós não sejamos como os coríntios que admiravam um, outro ou o outro, mas que nós admiremos a Deus, busquemos glorificar a Deus, especialmente refletindo essa glória de Deus, nos dedicando à verdadeira comunhão no corpo de Cristo, que é a igreja, em nome de Jesus. Amém.